Para a honra e para a glória do Senhor, vamos dar continuidade aqui à leitura, né, do livro de 1 Samuel, e hoje eu quero ler no capítulo 19. O título é Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te. Pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu farei de ti eu te falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, disse-lhe: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te dão muitos bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento. E todo Israel tu mesmo viste e te alegraste, pois pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa. Sangue inocente, olha, Deus não gosta que mate sangue inocente, ó. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou a Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. Glória a Deus. Saul deu a palavra ao filho que não mataria o Davi. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras a Jonatas. Levantou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. Tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangindo Davi com a mão instrumentos de música, e procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquele mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardasse e matasse pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Mical engana seu pai e salva Davi. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu e escapou. Mical tomou uma estátua e deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que viessem a Davi, dizendo: Trazei-mo mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste, deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixar-me ir, porque hei de eu matar-te. Porque hei de eu matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel ficaram em Naiote. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais vieram uma congregação de profetas, profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul,
e também eles profetizavam. E avisando, disse a Saul, enviou outros mensageiros, e também estes profetizavam. Então enviou Saul ainda um terceiro mensageiro, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando, disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiou as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que diz, está também Saul entre os profetas. Então ele estava aqui numa. Ele estava. Ele tinha que salvar a vida dele, né? E aí ele estava diante de um problema, porque ele temia, que ele ainda via aqueles problemas espirituais que o Saul tinha. Mas ele queria saber de Samuel se ele estava escrito no livro da vida, no livro que eles tinham lá. Aí ele perguntou: Saul está entre os profetas? Interessante que no início dessa história, quando ia se ungir o Saul a rei, perguntou-se se o Saul estava entre os profetas. E agora Davi perguntou também, tinha essa dúvida, porque ele estava entre perder a vida dele ou tirar a vida do Saul. E aí, mas ele estava temeroso, né? E hoje eu agradeço por mais uma leitura. Obrigada, meu Senhor. Amém.